Modus operandi é uma expressão em latim que significa modo de operação. É utilizada para designar uma maneira de agir, operar ou executar uma atividade seguindo geralmente os mesmos procedimentos. No contexto criminal, o modus operandi é o padrão de comportamento que um criminoso segue para cometer seus crimes. Pode incluir informações como o método usado para cometer o crime, o local onde o crime é cometido, o tipo de vítima e o modo como o criminoso se comporta após o crime. A assinatura do agressor é um termo usado em criminologia para se referir a um comportamento ou ação que um criminoso em série realiza durante o crime que não é necessário para a execução do homicídio. A assinatura é geralmente considerada como uma expressão do desejo ou fantasia do criminoso e pode ser usada para provocar a polícia ou a mídia, ou simplesmente para satisfazer os impulsos do criminoso. A assinatura do agressor geralmente apresenta as seguintes características: é intencional e deliberada. O criminoso não comete a ação por acidente ou descuido. É repetitiva. O criminoso comete a ação em mais de um crime. É pessoal. A ação reflete os desejos ou fantasias do criminoso. Alguns exemplos de assinatura incluem torturar ou mutilar a vítima, usar um método de assassinato específico, como estrangulamento ou decapitação, colocar o corpo da vítima em uma posição específica, deixar uma mensagem ou sinal na cena do crime. A assinatura do agressor pode ser uma ferramenta valiosa para os investigadores criminais. Ao identificar a assinatura de um criminoso, os investigadores podem ligar crimes não resolvidos a um único criminoso, identificar suspeitos em potencial, desenvolver um perfil psicológico do criminoso. O modus operandi é importante para a investigação criminal, pois pode ajudar a identificar o criminoso ou a ligá-lo a outros crimes. Por exemplo, se um criminoso sempre usa a mesma arma para cometer seus crimes, as autoridades podem procurar por essa arma em outros crimes semelhantes. Aqui estão alguns exemplos de modus operandi. Um ladrão que sempre entra nas casas pela janela da cozinha. Um assassino que sempre estrangula suas vítimas com uma corda. Um traficante de drogas que sempre usa o mesmo carro para transportar a droga. O modus operandi pode variar de acordo com o tipo de crime. Por exemplo, o modus operandi de um ladrão é diferente do modus operandi de um assassino. No entanto, existem alguns elementos comuns que podem ser encontrados em qualquer modus operandi, como objetivo. O que o criminoso está tentando alcançar com o crime? Meio. Como o criminoso está cometendo o crime? Tempo. Quando o criminoso está cometendo o crime? Local. Onde o criminoso está cometendo o crime? Vítima. Quem é a vítima do crime? O modus operandi também pode ser usado em outros contextos, além do criminal. Por exemplo, uma empresa pode ter um modus operandi específico para atender seus clientes. Um professor pode ter um modus operandi específico para ensinar seus alunos. Em qualquer contexto, o modus operandi é uma maneira de descrever como algo é feito. A análise do modus operandi pode fornecer informações valiosas sobre o criminoso, como sua personalidade, seus hábitos e seus motivos. Essas informações podem ajudar a polícia a identificar o criminoso e a prever seus próximos movimentos. O modus operandi pode mudar ao longo do tempo. À medida que os criminosos ganham experiência, eles podem mudar seu modus operandi para evitar serem pegos. Por isso, é importante que os investigadores estejam atentos a mudanças no modus operandi de criminosos conhecidos. O modus operandi não é uma ciência exata. Não existe um modus operandi infalível. Até mesmo os criminosos mais experientes podem cometer erros. No entanto, o modus operandi ainda pode ser uma ferramenta útil para a investigação criminal. O modus operandi
é uma parte importante do perfil criminoso. Um perfil criminoso é um relatório detalhado sobre as características de um criminoso. O modus operandi é uma das informações mais importantes a serem incluídas em um perfil criminoso. Aqui estão alguns exemplos de como o modus operandi foi usado para resolver crimes. Em 1978, Ted Bundy foi condenado por assassinato com base em seu modus operandi. Bundy sempre abordava suas vítimas em lugares escuros e isolados, e ele sempre as atacava por trás. Em 2002, Dennis Rader, também conhecido como BTK Killer, foi preso com base em seu modus operandi. Rader sempre enviava cartas para a polícia e para a mídia após seus crimes, e ele sempre usava o mesmo tipo de corda para amarrar suas vítimas. Em 2011, Anders Behring Breivik foi condenado por matar 77 pessoas na Noruega. Breivik enviou um manifesto de 1.500 páginas para a polícia antes de seus ataques, e ele seguiu um modus operandi meticuloso em seus ataques. Esses são apenas alguns exemplos de como o modus operandi foi usado para resolver crimes. O modus operandi é uma ferramenta valiosa para os investigadores criminais e pode ajudar a levar os criminosos à justiça. A assinatura do agressor é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para resolver crimes e identificar criminosos em série. Ao entender as características da assinatura, os investigadores criminais podem usar essa informação para proteger o público e levar os criminosos à justiça.